queridas. Estão todos conseguindo me ouvir? Então, que bom. Bem-vindos todos. Nós estamos ainda mal arrumados por aqui. Ainda temos mais um mês de obra, mais ou menos, para que as coisas se acomodem. Mas nós não podíamos mais adiar o reinício dos nossos encontros. Então estávamos com saudades, são todos extremamente bem-vindos e que Deus nos abençoe muito na noite de hoje. Vamos invocar juntos a presença do Senhor, vamos olhar para o coração, buscar aquele lugar de sossego em nós, um lugar de pouso, de ninho, fazer aquietar a alma como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe e podermos dizer assim é para contigo, ó Senhor, a minha alma. Mamada e deitada e descansada e largada e engolfando no ombro do Pai, porque está farta e confiante. Senhor Jesus, nós te invocamos e pedimos que tu venhas derramar o teu Espírito sobre todos nós aqui, que nós não percamos a chance desse encontro, do que ele pode nos possibilitar, nos favorecer não apenas hoje, mas para o resto das nossas vidas. Por isso eu quero te pedir que a simplicidade da tua palavra prevaleça contra todas as nossas fortalezas mentais e distrações e sentimentos misturados e agitações mentais, ou o que quer que seja. Permite que o coração apenas aproveite e descanse e relaxe e sorva e beba, e guarde, e decida, e ponha-se em pé, e ande melhor e ande firme. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço, é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Todo mundo atento? Todo mundo aqui? É importante que vocês fiquem aqui. Se vocês não ficarem aqui, não tem reunião, entenderam? Então é aqui. Não nessa geografia, é num aqui de consciência, sem o qual tudo é desperdício. Então, por favor, fiquem aqui. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a gente lê no verso 35, uma das mais estranhas palavras de Jesus. Porque olhem só o que ele diz no verso 35 de Mateus 18.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É a única vez no Evangelho que a gente vê Jesus explicitamente dizendo assim, meu Pai fará algo negativo. Geralmente é meu Pai cuida, não sabeis que valeis mais do que pardais, não temais, ó pequenino rebanho, porque agradou ao meu Pai conceder-vos o seu reino. Aquele que o Pai me dá de maneira alguma eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. São todas afirmações do Pai como agasalho. Ele conta uma parábola. Quando ele quer falar de ternura, o homem forte da história e da parábola é o pai. É o pai do pródigo, que tenta conciliar o irmão mais velho, é o pai dos filhos sim e não, daquele que diz sim, sim e não faz nada, e do outro que diz não, não, mas se arrepende, levanta e faz. Quando ele quer falar coisas duras numa parábola, ele nunca fala de um pai. Ele fala o senhor daquela terra, havia um rei, um homem importante, mas ele desvincula da ideia do pai. Aqui, porém, é o único lugar no Evangelho onde ele coloca o pai fazendo uma coisa negativa. Assim também meu Pai vos fará, se do íntimo cada um não perdoar ao seu irmão, ao seu próximo, não é ao membro da sua igreja. Porque quando se ouve isso, a mentalidade adoecida, religiosa, cristã é tão grande, que quando se lê no Evangelho sobre o irmão, o indivíduo pensa no indivíduo da igreja dele, da denominação. Aí o mundo dele já está do tamanho daquela coisinha. Aí ele já pensa assim, quem foi que eu ofendi na minha congregação? Ninguém. A mulher está engolindo sapo cururu, o filho está vomitando cobras e lagartos, a filha está suando lacral pelos poros, mas está tudo bem, porque na congregação, entre os irmãos, ele não fez nada. Casa dele não tem irmão, na família dele não tem irmão, na vizinhança dele não tem irmão, no trabalho dele não tem irmão, no mundo não tem irmão, ele é um desirmanado. Ele é um crente. Então vem Jesus e diz, assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão, ou seja, a qualquer ser humano, na irmandade tão natural quanto a de Caim e Abel. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, tu és. Aí a gente pergunta, mas em relação a que é que ele disse essas palavras de que o Pai Celeste vai fazer? O que é que o Pai Celeste vai fazer? Ele usa a imagem do homem forte, de um rei. Mas aqui embaixo ele conclui a parábola dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E aí ele vincula a decisão do Pai Celeste à decisão que o rei da parábola tomou. E que decisão foi essa que o rei da parábola tomou? Na parábola, um determinado rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Resolveu botar os tributos em dia. E mandou chamar todos os credores do reino para se apresentarem.
E na fila dos endividados aparece um indivíduo que deve uma grana preta ao rei. 10.000 talentos. É um número propositalmente exacerbado para significar a grandeza da dívida desse indivíduo para com o rei. E ele, não tendo como pagar, o que fez? Não ia fugir, se tornar um fugitivo do reino. Não tinha como pagar. Ele passou peroba na cara e disse, bom, só gente boa morre de vergonha. E foi lá. E quando o rei disse, apresente-se, senhor Manassés, que é um nome sempre bom para essas figuras. Aí lá veio ele e disse, pois não, o senhor me deve 10.000 talentos. Ele foi logo se jogando no chão. Ele tinha ensaiado muito aquele ato, aquele momento. Se na hora que ele dissesse, senhor Manassés, o que o senhor me traz como pagamento, eu já vou aterrissar. Sim, zá! Caí ali dizendo, pelo amor de Deus, me perdoe, porque eu não tenho como pagar. Eu não trouxe nada, porque eu não tenho nada para lhe pagar, me perdoe. E o interessante é que não existe nenhuma resistência, nenhuma continuidade, nenhuma pergunta. Simplesmente o rei perdoa-lhe a dívida. Não lhe dá prazos, não financia, não parcela, não reduz a um percentual diminuto para que reste ainda alguma demonstração de responsividade social, moral, ética. Não. Vagabundeantemente, perdulariamente, generosamente, incompreensivelmente, o rei simplesmente perdoa toda a dívida. Diz, olha, levante-se, você não me deve mais nada. E o homem se levantou e foi saindo, certamente entre aquela alegria de segundo escalão de contingente político, aquela alegria de puxa-saco, saindo ali e depois curvou a cabeça e foi com aquela cara de contentamento piedoso até que saiu da porta do rei. Aí quando ele saiu, todo mundo que estava naquela fila na qual ele estivera era gente endividada. Todos os irmãos da fila eram seres endividados. E quando ele sai, ele dá de cara com alguém que devia não só ao rei, mas devia a ele. E quando ele vê esse indivíduo, ele só se certifica que fecharam a porta. O rei está para lá? Tá. Ele parte gudunha o pescoço desse indivíduo. E diz o texto que não só lhe pegou pelo sufoco, pelo pescoço, mas o sufocava, estrangulava, foi na jugular. E dizia, você me pagues toda a minha dívida agora. E o cara sufocado dizia, pelo amor de Deus, deixa eu falar. E o cara, me paga essa dívida agora. E ele dizia, por favor, me dê tempo e eu te pagarei tudo quanto eu
te devo, que foi exatamente a mesma frase que ele tinha dito ao rei lá dentro: por favor, prazo, e eu pago. E o rei não deu nem prazo, deu perdão. Agora o outro está pedindo a ele prazo, não é nem perdão, e ele diz não ao prazo. De fato, há uma suave, distinta e sutil expressão que aparece aqui adiante, no verso 30, que diz assim: ele, entretanto, não quis. E é isso que hoje me impressiona nesta parábola, na minha intenção de falar sobre ela com vocês. Por favor, me perdoa, eu vou te pagar, me dá prazo, eu só quero prazo, me dá uma chance, eu acerto. E o texto diz: ele, no entanto, não quis. E o que ele fez foi ordenar, com o direito legal que ele tinha, que aquele homem fosse entregado, jogado na prisão. Foi o que ele fez. Lançou-o na prisão até que saldasse a dívida, mostrando que ele estava muito mais interessado na vingança do que no recebimento, porque um homem preso não tem como pagar dívida nenhuma. Se a intenção dele fosse receber alguma coisa e não humilhar o próximo, no mínimo ele lhe teria dado tempo, prazo e liberdade, porque aprisionado é que ele não teria como ressarcir. Portanto, a intenção dele se mostra, tanto mais quando se veja, mais perversa ainda, porque não existe nem mais a gulodice financeira pelo recebimento, mas o que já está presente é o ato vingativo e perverso que condena o outro à impotência de existir como um endividado sem ter meios de sair daquele atoleiro. Aí o que aconteceu? O texto diz que os seus companheiros viam o que tinha passado. E essa é uma outra expressão sobre a qual eu queria pensar com vocês hoje à noite. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha acontecido, foram e falaram ao rei. Falaram ao rei. E o rei então o chamou de volta. Ele disse: servo malvado, não te perdoei eu toda aquela dívida, 10.000 talentos. Como é que tu enforcas, oprimes e lanças no cárcere um homem que te devia infinitamente menos? E não tiveste a capacidade de estender, nem que fosse por malandragem, se não fosse por bondade, um pouco de graça a ele. Mas porque tu não soubeste tratar o teu próximo com a graça com a qual eu te tratei, porque tu não soubeste dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, eu te envio agora para o cárcere, entrego-te nas mãos dos verdugos, e tu serás maltratado e torturado no cárcere, não sairás de lá até que tu pagues o último centavo. Então Jesus vem e diz: em verdade eu vos digo que assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada qual ao seu irmão. É esse Deus de graça, de perdão, que fará isto.
E a pergunta é, ele fará isto? Não, ele apenas deixará que o curso natural das coisas leve em você até isto. Porque quem está fazendo isto é quem isto está fazendo com o próximo. E não há apelação. Não há cartas de alforria, não há leis casuísticas, não há exceções. A declaração que aqui está feita não abre espaço para poréns, apenas está dito. É assim que é. Você pode chegar com a maior dívida do mundo. Você pode até, no seu equívoco de justiça própria, chegar pedindo prazo, chegar pedindo uma nova oportunidade, chegar pedindo a chance de um recomeço, ou o alongamento de qualquer que seja o estado de tristeza intensa, a diluição disso para que você respire e reponha. Pode até ser que você chegue apenas com esse desejo ainda de quem acha que tem algo a propor, uma barganha a fazer e um negócio a melhorar. Mas o que Jesus disse que nós não devíamos fazer, ele o disse porque não é assim que ele faz. E o que ele disse? Ele disse, a ninguém empresteis coisa alguma. Se você for fazer alguma coisa, dê. Você pode até entregar sem dizer que está dando, mas no seu coração doe quando você emprestar. Ou não empreste. Simplesmente porque com Deus não existe empréstimo. É por essa razão é que ele diz, dê. Explicitamente, loucamente, desvairadamente, dê. A ninguém empresteis coisa alguma. Antes, dá. Porque esse é um princípio de tudo quanto seja princípio de vida. Porque o Pai Celeste não empresta, não alonga prazos. O Pai Celeste perdoa. Perdoa-me, perdoado tu estás. Ele não diz, olha, perdoei aquela parte da dívida, esta outra não. Estou analisando o caso. Perguntarei aos auditores, verificarei o nível da irresponsabilidade nessa situação específica. No mais, perdoado tu estás, não existe isso. O Pai Celeste não empresta, o Pai Celeste dá, ele é graça. Graça não empresta, graça dá. Não existe empréstimo na graça. Graça que empresta não presta. Pai Celeste dá. Mas ainda que o cara chegue no equívoco pagão de dizer, me empresta, ele vai receber a graça que dá, que perdoa. Definitivamente, que diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que resolve a parada num átimo, no momento, passa da morte para a vida, da culpa para o perdão, da condenação para a absolvição. É instantâneo, é fé, é apropriar-se, é crer na declaração do rei, que diz, tu estás perdoado. Ou é como os milhares de pequeninos que creram na palavra de Jesus, que lhes disse, filho, filha, estão perdoados os teus pecados. Agora, do momento em que entra essa consciência de perdão na gente, no momento em que eu chego e celebro a graça de Deus que não me fez empréstimos,
não me fez propostas, ao contrário, disse: está consumado, tetelestai, está pago. E também no mesmo momento em que a minha interpretação disso não seja moral nem comportamental, porque se ela for moral e comportamental, eu nunca vou achar que eu tenho débito algum com Deus, provavelmente. Eu me torno um fariseu, que digo: eu dou o dízimo, eu não quebro o 7º mandamento, eu, para todos os efeitos, não tenho Deus nenhum, só um Deus. Eu não honro o sábado, mas o domingo eu não falto às reuniões. A meu pai e minha mãe, eu frequento as feijoadas e todas as festas da casa e dou presentes a eles. Passo a mão na cabecinha deles. Eu não digo falso testemunho, fofoco um pouco, mas nunca nada legal. Não tem legalidade na minha fofoca. Se for chamado em juízo, eu nego tudo e digo que eu não vou prejudicar esse irmão. Cobiço, um monte de coisa de um bocado de gente, mas graças a Deus ninguém nunca notou. Então, eu estou limpo. E assim segue o fariseu, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este safado, desse publicano, calhorda, adúltero, pegador de mulher, garanhão tarado e inveterado, que, além de tudo, é um aproveitador do dinheiro público, que está aqui ao meu lado fazendo essa oração. Eu te agradeço de todo o meu coração, porque eu não sou como ele, eu sou de outra natureza. Limpo e purificado, eu jejuo, eu dou meu dízimo e eu sou incorruptível. Enquanto o outro, o calhorda, coitado, esse desgraçado amado por Deus, esse diabinho querido do Senhor, batia no peito e dizia apenas: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus pergunta: quem vocês acham que desceu justificado, perdoado, reconciliado, amaziado com Deus para sua casa? O indivíduo com consciência moral fixa, estática, comportamental, behaviorista, farisaica, que mede a si mesmo pelos feitos da moralidade pública, do que aconteceu ou não aconteceu como factualidade, que é esse fariseu que em razão disso se jacta e se assoberba, ou esse outro que, independentemente do que lhe estivesse acontecendo, sabia, no entanto, quem Deus era e quem ele era. E por isso apenas pedia misericórdia e não pedia emprestado. Não fazia barganha e não sugeria equivalências e nem comparações, simplesmente dizia: tu és e eu não sou, mas tu és amor e eu peço que tu sejas propício a mim, que tu hajas com graça. Eu não quero empréstimo, minha dívida não pode ser paga, ou tu me perdoas ou eu estou liquidado. Agora, essa consciência do tamanho do nosso débito para com o rei é uma coisa que só se aprofunda em nós quando o senso moral acaba. Quando o senso de éticas, que são mais etiquetas de comportamento e de exterioridade, se dissolvem em nós. Não para que nós nos tornemos libertinos, mas para que nós não nos tornemos enganados. Porque o caminho da cegueira do discernimento, do tamanho e da profundidade do meu débito diante do rei, é exatamente equivalente à capacidade que eu tenha de, em estando livre desses enganos, dessas medições, desses julgamentos exteriores, desses comportamentalismos que servem apenas para empedrar o indivíduo na ilusão
de que, como ele existe à semelhança de um manequim congelado numa vitrine de loja, ele é o Santo de Deus, embora ele esteja atolado como uma ogiva atômica de todas as porcarias impensáveis da existência, embora ele esteja impregnado de todos os ódios, amarguras, rancores, cobiças, mentiras, vaidades, fantasias, mas como ele não pratica nenhuma delas do lado de fora, ele se sente esse indivíduo, para além da necessidade da justificação, e que é o que acontece quando a pessoa se torna devota do ídolo da moral e das éticas das exterioridades, ela ficará cega nesse estado e jamais terá olhos para verificar o tamanho do débito dela diante do rei. Quando ela declara com Paulo, em acordo com ele, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ela faz isso por uma questão de deferência, de educação, de humildade, para não ser arrogante. Porque lá está dito que todos igualmente pecaram e carecem da glória de Deus, mas lá no fundo tem muita gente que não acredita nisso, não. Que esse negócio é para um bocado de outras pessoas. Que aquela é apenas uma generalização. Porque eles pegam os mandamentos exteriores e eles dizem, escapei desse. Oh, aleluia, graças a Deus. Posso até chamar a mamãe para dar testemunho. E vai, e tal. Aí aí esse aqui. Aí ele chega ali no 7º e diz, meu Deus, com todos os sacrifícios do mundo, com um motel instalado dentro de mim, mas até aqui eu me mantive intacto, aleluia. Aí ele vai. Quando ele chega na cobiça, ele diz, aqui também não tem jeito, mas é uma coisa tão subjetiva, que como o senhor de fato não está tão preocupado com subjetividades, então eu sei que nessa aqui, faz de conta que eu gabaritei, Jesus, faz de conta que eu gabaritei. Aí o cara vai virando uma pedra. Pedra. E ele fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus por consideração ao Evangelho. Para não soar arrogante. É para isso. Mas lá no fundo não é assim, não. Os safados estão todos longe dele. Os calhordas não são ele. Os patifes não estão lá. Os injustos, os apressados, os compulsivos no juízo, os de impulsividade destrutiva, os de língua incontrolável, os de privilégio ao devaneio egoísta e hedônico dos prazeres do capricho apenas, são os outros. E aí, cria-se o quê? Cria esse estrangulador de pessoas. Cria-se o Jack, o estripador da fé. Esse cara que vai estripando. Desculpa, Jack. Não tinha dado nenhuma alusão a você, viu? Você veja a pureza do meu coração. Cria-se o Ted Bundy. Hã? A pureza do seu coração é a nossa malícia. Então, é isso que se cria, esse ser estrangulador dos outros, sufocador de almas, opressor de todas as coisas. E o que me impressiona, como eu disse no início, é que essa coisa toda é resumida numa última chance. Imaginem só que essa história podia ser totalmente diferente, não é mesmo? O homem entrou, caiu prostrado, pediu perdão, foi perdoado, saiu grato, sem ser boçal,
Saiu grato mesmo. Saiu lá fora, viu aquela multidão de endividados e disse que Deus dê graça sobre todos vocês. Aí olhou o coitado que devia ele, foi em cima dele e disse: meu irmão, você me devia alguma coisa? Esqueça, você está perdoado. E que Deus te abençoe e te prospere. E aí teria sido uma história do Evangelho, ao invés de ser a história da miséria humana. Aqui a gente tem um Evangelho contando a história da miséria humana, desejoso de que eu escreva outra parábola, desejoso que eu me retire da presença do Rei, dizendo: estão todos perdoados, o mundo está perdoado, por Jesus e por mim também. Ninguém tem mais dívida comigo. Ninguém vai conseguir se endividar comigo, porque no dia em que alguém se endividar comigo, nesse dia eu estou sob o juízo de ter me endividado outra vez com o Pai. Agora o trágico é que a decisão, no entanto, é contada com a sutileza dessas palavras simples. No entanto, o homem não quis. Não quis que fosse assim. Não quis que fosse um Pai Nosso. Não quis que fosse: perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Não quis. Escolheu outro caminho. Não quis. Ele achou que poderia ter uma relação com Deus divorciada em qualidade da relação dele com o próximo, seja quem for o próximo. E este é o mais diabólico de todos os enganos. Não há perdão de Deus para mim sem perdão em mim para quem quer que seja. A questão, notem bem, é que Jesus fez absoluta questão de descrever o ponto vital dessa desgraça com uma única sentença: o homem, no entanto, não quis. Não quis. Não abre espaço para reflexões posteriores, para psicologizações, para absolvições, para sangues de bodes e de touros, para perdões temporários, para nada. Diz: o homem, no entanto, não quis. Dá a esse homem o mesmo poder de soberania que o rei tem. O rei quis, mas o homem não quis. Deus quis, mas você não quis. E o que você precisa saber é que o quis de Deus é absolutamente definitivo para te perdoar, quanto o teu quis de não querer perdoar será definitivo para te danar, meu irmão. É assim, simples assim. O rei quis. Se você for sábio, você quererá. Se você não quiser, volta tudo para antes, pioradamente, entendeu? E não tem apelação. É uma decisão no coração. Não adianta o cara ficar evocando os traumas nesses exercícios modernos de psicologia mediúnica. O cara invocando o avô, a avó, o pai, a mãe, os traumas, o tio tarado que olhava para a menininha de 6 anos, é todo mundo, é uma legião de evocações para justificar quem eu sou agora. É por isso que eu tenho esse problema insolúvel dentro de mim. Eu tenho essa facilidade enorme de pedir perdão. Deus sabe. Mas eu tenho essa dificuldade absurda de perdoar. Pior ainda. Deus sabe. E é assim que eu sou. E eu até já me batizei. Eu não tenho, no entanto, problema em dar o dízimo. Eu dou. Mas é assim que eu sou. E Jesus diz: que pena. Porque o meu Pai Celeste vai pegar você, batizado e tudo.
E vai jogar você no cárcere, batizado e tudo. E vai te entregar um verdugo, sabe aquele verdugo que gosta de estuprador de menininho? Aquele verdugo que gosta de pedófilo? Aquele verdugo que gosta de cretino? E vai te entregar na mão do verdugo, um cara igualzinho a você. Porque os nossos verdugos são a nossa cara. Os nossos verdugos somos nós. Os nossos verdugos é a nossa incapacidade de perdoar, de ser compassivo, de desfazer a tragédia. O nosso verdugo ganha a nossa clonagem, só que é uma clonagem sem parceria com a gente. O nosso verdugo somos nós, absolutamente sinceros na nossa intenção perversa de fazer o mal a nós mesmos. Esse é o nosso verdugo. Quem quiser saber como será tratado pelo pai, veja como trata o irmão. Simples assim, não tem teologia. Não precisa reunir um concílio para decidir isso não, está feito. E o que me impressiona é a sutileza dessa declaração de Jesus, dizendo que os seus companheiros viram isto e foram falar com o rei. A gente fica pensando que pode fazer gestão desse negócio. Que se ninguém vir a nossa facada, se a pessoa não perceber que a gente já está envenenando, botando gotinha todo dia, para ela morrer daqui a 1 ano e 6 meses. Mas ela não está notando que eu estou aqui botando. A gente fica pensando que não tem consequência. Meu amigo, há uma grande nuvem de testemunhas. Além de que o Senhor é aquele que tem 7 olhos como chamas de fogo e que vê e consome todas as coisas, Jesus fez questão de nem ir aí. Ele deixou a coisa no nível mais secundário da informação. As miríades de energias que vazam, de informes angelicais, de revoltas espirituais, de raivas de anjos. Se eu pudesse assim dizer, anjos com raiva de você. Anjo com raiva da gente é demônio com franquia para entrar. Para entrar mesmo. Para entrar na tua alma, na tua mente, na tua carne, nas tuas emoções, para te surtar, para te enfeiar, para te jogar na cela, para te encarcerar, para te gerar uma nhaca, aquele fedor de preso que não vê a luz do sol. Gera esse mundo psicológico escuro, de sombra, de fantasma, de culpa, de conflito, de ódio, de demônio na noite, de pesadelo, de pânico, de paranoias. Gera um cárcere. Com verdugos tão qualificados quanto você na arte de não perdoar, de não dar sossego. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não da boca para fora e não performaticamente, não como declaração farisaica de amores que nada mais são do que inflações de declarações dessignificadas. Não. Assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu pai, à sua mãe,
ao seu filho, à sua mulher, ao seu marido, ao seu inimigo, ao seu patrão, ao mundo. E aí eu queria dizer uma coisa, com isto não há aqui nenhuma palavra de perpetuamento de relações não sadias e adoecidas, não é isto. Às vezes a gente tem que perdoar até para poder se divorciar. Ninguém pode se divorciar sem perdão. Nunca deve ser a falta de perdão que gere um divórcio. Porque um divórcio que é provocado pela falta de perdão joga alguém no calabouço, ou os dois. Até para divorciar tem que perdoar. Tem que andar limpo e abençoando o coração do outro. Para terminar uma relação, as pessoas ficam esperando odiarem até a morte para acabar. Eu não faço isso não. Perdoe o suficiente para terminar. Esse convite a perdoar cada um ao próximo no íntimo não é um convite ao perpetuamento e à cronificação de relações adoecidas, não. A gente segue o caminho deixando gente perdoada e levando um coração sem mágoa. Perdão não é um acorrentamento do perdoador ao objeto do perdão. Perdão não é amizade, perdão não é intimidade, perdão não é preferência, perdão não é conjugalidade, perdão não é fraternidade desejada mais intensamente. Perdão é perdão. O outro pode seguir o caminho dele, pode ser nosso amigo ou não. Isso é uma questão de circunstância, intimidade, afinidade, preferência. Assim como é quando ninguém tem que perdoar ninguém, a gente não fica amigo de quem a gente quer ficar amigo. Não é porque a gente perdoou alguém que agora surge a tirania da amizade entre o perdoador e o perdoado, que é coisa de crente. É só para eles se atrapalharem todos de novo ali na frente. You say no, I say yes. É a música dos Beatles. Não é porque você é meu irmão que a gente tem a chance de passar tardes e tardes maravilhosas no parque, porque pode ser que você seja um grande chato. Perdoado, querido, amado, mas um chato. Um chato que eu tolero, um chato que eu ouço, um chato que eu dou atenção, um chato que eu quero bem, mas chato. Negativo. É tudo assim com aquela boca de quem comeu um pedaço de caca e ficou melando ali, o cara nem limpa e nem fala. É aquele chocolate de esgoto na boca. Sinceramente, eu atendo, eu oro com ele com imposição de mãos, eu aconselho, eu dou meu tempo, eu respondo carta, mas eu não chamo para passear. Eu me gosto. E não estou fazendo nada errado, porque Jesus nunca chamou fariseu para passar fim de semana com ele. Fim de semana era com Marta, Maria, Lázaro, gente legal. Entenderam como é que é? Perdão é assim. Está todo mundo perdoado, mas ninguém tem que ter romance. A menos que role. Normalmente, do contrário, não force, porque isso é mentira de crente. Só para não fazer funcionar. Só para ficar impossível. Só para o cara dizer, Senhor, eu não consigo perdoar, não. Mas é claro. Você renova o mal-estar desse convívio o dia inteiro. Obrigado, nós somos siameses na cruz, aleluia. Aí se gruda lá no cara para ficar aqui, odiando a permanência. Seja simples. Nicodemos é Nicodemos. A gente diz, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. O jovem rico a quem Jesus amou era um idiota, um babaca. Fez uma pergunta idiota, recebeu uma resposta sábia do amor, não tolerou a resposta e foi embora.
E daí? João, o apóstolo, um garoto, amava e botava a cabeça no peito, chorava, lambia, e Jesus dava a maior guarida. Porque assim como foi com ele, é com ele em relação a você, é com ele em relação à vida. Cada um tem do amor de Jesus o que traz. Perdoados somos todos. Podemos continuar perdoados para sempre ou não. Está consumado e ninguém mudará o que está feito, só você. Só você. Você pode crucificar o Filho de Deus a segunda vez. Você pode fazer a cruz não valer. Você pode fazer o perdão ser cancelado para você quando você cancela para os outros. Você pode sepultar Jesus outra vez. E você pode se transformar no mumificador da graça. Você pode. Agora, tudo isso é para você, para os outros não. Esse Cristo será só seu. Esse Pai é o Pai que você gerou. É o Pai mais coerente com filhos que tratam os irmãos assim. Cuidado, porque tem um bocado de companheiro falando por aí. E não é fofoca de crente, é de anjo. A teu respeito. E não esqueça, o que faz a diferença de tudo pode ser resumido nesta simplicidade. No entanto, o homem não quis. No fim, não adianta você querer teologizar em seu favor, dizendo é Deus que efetua tanto querer realizar, e como Ele não me deu o querer, e eu não parti ainda para o realizar, como alguns sem vergonhas têm coragem de me falar. Eu digo, olha meu irmão, em mim já surgiu um querer e uma vontade de realizar enorme, mas uma outra coisa em relação a você. Mas que pela graça dele eu estou controlando. Mas tem gente que chega com esse descaramento paulino para você. Chega. Aí então eu não fui. Ainda eu estou pedindo convicção do Espírito para ir. Perdoar este irmão. Aí depois não quis. Eu não senti no coração. Para ser piedoso, ele diz assim, eu não senti no coração. Eu não quis. E esse quisinho aí faz a diferença entre abrir as salas do reino ou abrir a sala do calabouço. É um quis. A gente fica pensando que tem que trovejar. Não. É uma decisão simples e silenciosa de dizer não. Esta pessoa não tem chance em meu ser. É matar o outro com essa decisão. Quis. Agora, você pode não ter poder nenhum para nada. Nem para comprar um pão na padaria, saindo daqui. Mas você tem poder de não querer perdoar alguém. Esse poder você tem. Esse poder todos têm. Ao mesmo tempo que você tem o poder de perdoar. Pode não ter recursos nem poder para mais nada, mas esse poder você tem. E aí você é soberano. Praticamente tão soberano quase como o rei. Com a diferença que sobre ele não tem julgamento, porque ele é bom e justo. E sobre você existe julgamento a priori e pode haver a posteriori. Depende de se você, em recebendo a graça do perdão, se tornar um transferidor dessa bondade em todas as suas relações, por uma razão simples e última. Sabem qual é? Perdão
Não é uma opção. Não é uma alternativa. É condição sine qua non. Senão, nada mais. Não dá para negociar com isso. Se você acha que pode fazer acumulações de créditos usando esquemas de barganha pagã que você ainda tenha na mente, dizendo, Senhor, eu mantenho esse ódio, mas em compensação, eu vou aos hospitais, orfanatos, eu me torno levita, diaconisa, eu me torno cuidadora de cães na porta da igreja, eu faço qualquer coisa, mas me permite esse nicho de ódio. Permite esse diabo de estimação dentro de mim. Eu só peço isso, que o Senhor não olhe para este ídolo do lar, desse meu ódio, e me unja no mais. Para cá. Toda a barba de Arão, menos este pedaço de cá. Me unge, Senhor. Meu mano, você vai para casa não é com a unção dos 4 seres viventes, nem de Arão e nem de nada. É profundamente ungido pelo capiroto. Assim, sem mais nem menos. E sem apelação. Se ouve o que eu estou dizendo hoje, diz, poxa, interessante, mas graças a Deus hoje eu não estou precisando desta palavra. Você está pensando que eu não sei como é que é? Ah, peguei você. Graças a Deus, hoje eu não estou precisando dessa palavra. Semana passada eu até estava. Eu e meu marido estávamos muito mal, eu e a minha mulher, estava uma coisa horrível e tal, e outras relações difíceis. Estava com ódio realmente de muita coisa, mas graças a Deus, hoje eu não estou precisando. Valeu ir lá, ver as ruínas de Calçada do Lago Norte, e ainda um monte de outras loucuras que virão por aí. Mas foi isso. Hoje, graças a Deus, não foi para mim. Graças a Deus, Senhor, eu te agradeço de coração, porque hoje não foi para mim, mas foi apenas para esses seres miseráveis, não perdoadores, ressentidos, magoáveis, altamente amarguráveis, com autoimagem extremamente baixa, que não é o meu caso. Eu, graças a Deus, não sofro desse problema e estou livre deste mal, completamente. E eu peço apenas que o Senhor tenha misericórdia daquele ex-namorado, cretino, safado, que semana passada eu descobri que estava saindo com a minha melhor amiga e ficando ainda com uma levita da igreja. E eu te dou graças porque eu estou livre disso, mas... Aliás, eu vim hoje aqui a essa reunião na Tenda do Caminho, assim, esperando um lufa-lufa de alívio teu, mas graças a Deus que eu já estou livre disso, porque eu já consigo agora, Senhor, já não mais desejar que ela se arrebente toda. Eu estou extremamente feliz, me satisfaria apenas se ela também não ficar com ele, para ela aprender o teu juízo. E porque ela precisa, de fato, de um corretivo teu. E, Senhor, não estou te dando ideia. Não estou. São orações que eu leio todos os dias, aquelas cartas que eu recebo. Eu tiro tanta coisa das cartas que vocês não têm nem ideia. Algumas porque identificariam as pessoas, outras porque chega a ser patético. Eu fico com vergonha pela pessoa. Aí tiro, mas tem cada barbaridade. Geralmente a pessoa em perda. Está em perda, meu Deus, ela perde. A primeira coisa que ela perde é o juízo. Aí na perda do juízo perde toda a autocensura, perde toda a capacidade de perdoar, perde tudo, vira um diabo, é um endiabramento, é uma possessão, manifesta via e-mail,
que é uma coisa impressionante. Manifesta para sair, eu vou botar lá no site agora escrito. Manifesta para sair, irmão. Mas enfim, a pergunta é: o que você quer que o Pai Celeste faça a partir do que existe no seu íntimo? Porque o que Jesus está dizendo é que a matéria-prima do íntimo é o que oferece ao Pai a construção. Então, a partir do que exista como matéria-prima no seu íntimo, o que você acha que será a construção do Pai? O que Ele fará a partir daí? E não me diga que não foi para você. Porque se não foi para você, o primeiro a cometer o desperdício foi Jesus, que contou essa história para todos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que no nosso íntimo haja apenas as coisas concernentes à misericórdia que nós temos recebido e que tem nos feito gratos, com uma gratidão que se transforma em graça, em perdão, em misericórdia, em bondade, que não nos faz necessariamente nos tornarmos românticos para com todas as criaturas, mas nos torna com certeza limpos, abençoadores, cordiais, generosos e desejosos do bem e praticadores do bem sobre todos. Por favor, salva-nos desses verduguinhos que começam do tamanho de uma verruguinha e que vão crescendo para de verrugas se transformarem em verdugos e que sempre tem a cara interior do nosso ser. Sempre nos adoecem com as doenças que nós mantemos nos outros ou provocamos nos outros, que sempre nos desconstroem como nós desconstruímos outros, e que sempre são informadas por uma legião de companheiros, de assistentes, e que veem a decisão simples e desgraçada do nosso ser, de muitas vezes simplesmente não querermos, até pelo capricho mais impiedoso, que nem visa se remunerar, só visa se vingar. Pelo amor do teu nome, nos salva do inferno, porque o inferno é isto. É aí que ele cresce, é assim que ele se estabelece, é assim que ele se ensaia, é assim que ele se desenvolve, é assim que ele nos possui, é assim que ele acaba nos aprisionando, de modo que nós nos tornamos seres ambulantemente caminhando, involucrados pelo inferno, pela cela, com uma alma encarcerada. Pelo amor do teu nome, liberta todos os encarcerados entre nós. Porque o Evangelho é libertação dos encarcerados. É o quebrar de cadeias e de grilhões e de opressões
e de direitos que não vêm de Deus, mas que são falsificações outorgadas como direito pelo diabo. Nós não queremos esses direitos do diabo. Nós não queremos o direito de odiar, nem de nos ressentir. E também não queremos a falsificação do perdão, que tem que se obrigar a se transformar em encontros, em devaneios, em amizades que apenas nos colocam em rotas de enganos maiores. Ajuda-nos a sermos sinceros em tudo. Que o nosso perdão seja sim, sim. E não tenha que lamber o que não é lambível, mas siga limpo, perdoando e perdoado. Pelo amor do teu nome, derrama sobre nós o Evangelho é isto. Derrama sobre nós esta palavra e o mundo inteiro vai se transformar em outra coisa daqui para frente. Implanta em nós esse olhar e nunca mais veremos nada do mesmo modo. Pelo amor do teu nome, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.